Para fechar, pelo menos por enquanto, né, esse assunto de componentes, vamos dar uma olhada aqui de como conceber, né, como criar tabelas de componentes. E vamos aproveitar para estudar aqui tabelas de multicategorias. Vamos lá? Bem, primeiramente vamos fazer a tabela de componentes. Eu adicionei aqui, copiei alguns móveis, né, nos exercícios que a gente fez aqui de estantes, né, e sobre modelagem de componentes. Eu criei uma série de componentes aqui dentro, andei copiando apenas para modificar a quantidade deles na tabela, tá certo? Eu chamei aqui de M2, né, se eu quisesse, eu poderia vir aqui em anotar e identificar por categoria, né? Já estou lá com M3, M2 e assim por diante, tá ok? Estou com os mobiliários aqui, vamos tomar como base aqui os mobiliários, tá certo? Depois a gente passa para multicategorias. Bem, queria ressaltar que não precisa necessariamente que um elemento esteja identificado para que ele seja contabilizado, tá ok? Esse elemento aqui, por exemplo, ele não está com esse identificador de categoria, mas na confecção de tabelas ele será contabilizado. Bem, como é o procedimento padrão de criação de tabelas? Eu vim aqui em Vista, Tabelas, Tabelas / Quantidades. Bem, eu mencionei, posso dizer equivocadamente, né, que ou a gente tinha tabelas de janelas ou tabelas de portas. Nós vamos ver nessa aula que eu posso sim ter uma tabela de esquadrias de uma forma geral, tá ok? Mas inicialmente vamos nos concentrar aqui na questão dos mobiliários, que eu queria mostrar um aspecto interessante aqui para vocês. Então vamos nos concentrar aqui na categoria mobiliário, né? Vamos fazer uma tabela apenas de mobiliários. Clique em OK e eu vou escolher como campos aqui família. Eu gosto de separar família e tipo, né? Em seguida eu vou colocar aqui um contador para saber quantos elementos eu tenho de cada, né? E vou colocar aqui o custo, tá ok? O custo do elemento. Vamos colocar aqui, clicar em OK. E inicialmente eu não tenho nenhum custo atribuído aos elementos. Vamos reparar aqui, eu vou adicionar um campo aqui, que é o campo que até eu esqueci, que era marca de tipo, né? Vou botar ele lá para cima como sendo o primeiro elemento, que é exatamente o que vai identificar M1, M2, né? Aqueles códigos que foram inseridos lá no meu desenho, na vista da planta do térreo e da planta do pavimento superior, para o caso do nosso projeto. Bem, a primeira coisa que vou reparar é que eu tenho aqui M2, né? M2 em locais separados, né? A gente já viu isso. E nós vimos também que nós podemos agrupar, né? Aqui em classificar, agrupar, eu posso classificar, vou separar aqui por marca de tipo, tá ok? E eu retiro aqui, ó, classificar itens em cada instância, tá? Vamos fazer passo a passo aqui a tabela para ver os resultados. Bom, então aqui eu já tenho os elementos agrupados, e aqui como eu tinha 3 móveis, né, 3 mesas de centro, tipo M2, ele já contabilizou aqui 3. Beleza? Bom, então vamos colocar um custo individual aqui, simplesmente eu coloco 10, lembrando aquela categoria, né, aquela característica bidirecional, né, vamos colocar aqui valores genéricos, ele vai atribuir esse valor a todos, né, a todos os elementos M2 lá no meu projeto, tá ok? Se eu for lá no editar tipo, selecionar um móvel desse tipo M2 e selecionar lá as características deles em editar tipo, eu vejo que o custo foi atribuído a ele de R$20 aqui. Vamos colocar aqui por simplicidade, tá? Valores bem fáceis aqui da gente contabilizar. Bem, esse custo aqui é o custo individual, tá? Normalmente, como é que a gente tem em nossas tabelas? A gente tem um custo unitário, né? E em seguida teria um custo total. Para eu ter o custo total, como eu faria? Eu viria aqui em formatando, selecionaria aqui o campo custo, né? E
poderia pedir para calcular os totais. Vou chegar à tabela aqui para ver o que vai acontecer aqui com essa linha do M2 onde está 20. Tá, ok? Eu clico em OK e ele corrigiu aqui. Eu poderia ainda aqui pedir para calcular no classificar e agrupar, pedir para calcular o total geral aqui. Beleza, ele calculou o total geral aqui, número 6, número de item 6 e o total. No entanto, se o meu cliente quisesse saber qual é o custo unitário de cada móvel, ele teria que fazer uma divisão aqui. Tá, ok? Normalmente nas nossas tabelas a gente já dá esse valor unitário e o valor total. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para retornar o custo, né? Posso vir aqui na própria tabela, né, e no campo aqui editar, chamar de custo unitário. Tá, ok? Vou arrastar aqui, abrir um pouquinho a tabela. Eu tenho o custo unitário. E vou agora fazer o que? Eu vou criar um outro campo, tá certo? Que vai me dar o custo total. Então vou lá em campos, né? E esse campo é um valor calculado. Bom, qual seria a nossa tendência agora? Adicionar aqui um valor calculado. A gente já viu isso, né? Que seria, por exemplo, o custo total, né? Qual seria o custo total? Disciplina comum, o tipo do campo é um tipo moeda, né? E qual seria a fórmula natural dele? Seria eu pegar aqui o custo, né, que embora eu tenha renomeado aqui para custo unitário, esse é apenas um nome fictício que aparece na tabela. Tá, ok? Em termos de parâmetros dos elementos, ele continua sendo chamado de custo. Ok? Vezes o quê? Vezes o contador, né, que seria esse elemento aqui. Mas se eu colocar aqui contador, né, ele já não me oferecia aqui a opção de contador. Se eu tentar dar OK aqui, ele vai dizer que o campo contador não pode ser usado em fórmulas. Então eu vou usar um artifício aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ele igual, vou apagar essa fórmula, vou colocar ele igual, simplesmente igual a custo. Ok? E clique em OK e OK. Bem, com isso eu tenho um custo total igual ao campo custo. E agora sim eu venho aqui em formatar, seleciono o custo total e peço para calcular os totais. Ok? Então ele vai aqui, ó, repetiu porque é uma unidade, aqui onde havia 3 elementos, ele multiplicou por 3 e deu 60. E agora sim eu tenho a tabela no formato que eu queria, custo unitário e custo total. Poderia ainda aqui, em classificar, agrupar, pedir para calcular o total, os totais gerais, né? Aqui no caso do custo total, né, no custo unitário ele não faz sentido ter um custo total, não é isso? Porque ele não terá nenhum significado aqui, mas eu teria um custo total geral. Beleza? Bem, então agora vamos tratar de um assunto meio que corrigindo, né? Na verdade eu quis simplificar, mas, dizendo que eu tinha que fazer separadamente tabelas de portas e tabelas de janelas, mas na verdade eu posso vir aqui em tabelas de quantidade e selecionar multicategorias, tá, ok? Já é na verdade a opção default dele. Então eu posso agrupar várias categorias de objetos dentro da mesma tabela, tá, ok? Então eu não necessariamente teria que fazer um de mobiliário, outro de componentes de gabinete, enfim, eu posso usar vários elementos. Lógico que uma tabela, né, só faz sentido se eu quiser selecionar elementos do mesmo tipo, né? Se quiser relacionar elementos do mesmo tipo, tá, ok? Não faz sentido eu fazer uma tabela de paredes misturado com mobiliários, tá, ok? Mas no caso específico de janelas e portas, eu poderia sim selecionar portas e janelas, tá, ok? Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu vou selecionar multicategorias, clique em OK. E um dos parâmetros necessários então para depois eu filtrar seria exatamente a categoria, tá, ok? Em seguida eu poderia usar família, tipo, como sempre um contador é aconselhável, tá, ok? E aí eu vou botar aqui, ele vai me disponibilizar por ser um parâmetro de tipo,
ele não vai me disponibilizar, por exemplo, metragem, largura e altura, tá? Essa seria uma desvantagem de você fazer tabelas de multicategoria, porque quando você tem, por exemplo, a tabela de janela, ele te oferece como campos largura e altura, então você poderia fazer aquelas filtragens que a gente viu, tá certo? Mas eu poderia ter uma tabela simplesmente de contabilizar, né, os elementos. Bem, eu clico em OK, então eu tenho aqui, ó, uma tabela com vários elementos. Pilares estruturais, aí entrou mobiliário, janelas, portas, tá ok? Então, como é que eu faria para ter só portas e janelas? Bem, eu faço aqui a filtragem, né? Vou lá em filtro, peço primeiro filtro, eu peço por categoria e peço não igual a mobiliário. E aí eu retirei o mobiliário. Vou tirar agora pilares estruturais. Filtro novamente, coloco um outro filtro, por filtro de categoria, não iguais a pilares estruturais. Ok? E aí eu tenho portas e janelas. Em seguida eu peço classificar, agrupar, classificar por categoria. Ok? Agora eu tenho janelas e portas. Eu abri aqui um pouco a tabela. Então eu tenho aqui janelas e portas. Se eu quisesse aqui mais uma vez de classificar, agrupar, uma linha em branco, coloco uma linha em cada uma delas. E classificar e agrupar agora, eu posso, depois de selecionar por categoria, selecionar por família, né? E nessa, não classificar itens em cada instância, vamos ver o que acontece. Tá lá, ó. Aglomerou as janelas do mesmo tipo, dessa tipo família M deslizante. Eu tenho 7 unidades, M fixado 3, tá ok? Lembrando que aqui eu posso nomear, né, modificar aqui o tipo dela, será refletido lá no meu projeto. Beleza? Uma aula rápida apenas para complementar esses assuntos aí e fechar o aspecto de componentes, ok? Antes de terminar essa aula, vou fazer mais um comentário rápido aqui. Na tabela de mobiliário, reparem que eu tenho aqui misturados, né, indiscriminadamente, elementos que são famílias, né, arquivos RFA carregados no meu projeto, aqueles processos que a gente já viu no curso básico, e também as famílias modeladas no local. Tá? O que ressalta mais uma vez aquilo que eu mencionei lá na primeira aula sobre componentes, que é importante quando você for definir um componente, modelar no local, você escolher aqui a categoria, tá ok? Que é exatamente um dos parâmetros que nós vamos usar lá para colocá-lo, contabilizar o elemento que você está criando como mobiliário ou como outro elemento qualquer, tá certo? No tratamento de tabelas de mobiliário, ele engloba essas categorias, né? Uma vez que ele recebeu a categoria, ele será tratado aqui quantitativamente como um mobiliário. Beleza? Bom, com isso encerramos aqui o nosso assunto sobre modelagem de componentes, né? Componentes modelados no local. E a partir da próxima aula passamos a estudar aí as colunas estruturais e colunas arquitetônicas para os projetos. Tá ok? Grande abraço e até a próxima.